Olá! No Papo de Professor de hoje vamos estudar os capítulos 3, 4 e 6 do livro de Edgar Morin, com a professora Maria Cláudia. Olá, professora, tudo bem? Tudo bom, Vivian? Professora, antes de iniciarmos esse estudo, fala um pouquinho pra gente sobre o autor. Edgar Morin nasceu em 1921, ele é antropólogo, sociólogo e filósofo. Para ele, os 7 saberes necessários à educação do futuro dizem respeito aos 7 buracos negros da educação, que são ignorados, subestimados ou fragmentados nos programas educativos. Então, no capítulo 2, que é pedido aqui, no concurso, os princípios do conhecimento, esse é o capítulo 2. O assunto é o segundo buraco negro. Não ensinamos as condições de um conhecimento pertinente, porque para ele ensinamos um conhecimento que mutila o seu objeto, mesmo que esse objeto seja importante. E daí decorre um problema. Uma vez que na era planetária necessitamos situar tudo no contexto e no complexo planetário, essa abordagem não dá certo. Dessa ideia, ele concebe o problema universal do cidadão do novo milênio, que é como ter acesso às informações sobre o mundo, como articular e organizar essas informações, como perceber e conceber o contexto, o global, que diz respeito à relação todo e partes, o multidimensional e o complexo. Bem atual, não é? Professor, e o que ele propõe para mudar essa nossa forma de pensar? Morin acredita na necessidade de uma reforma paradigmática e não programática na educação. Por quê? Porque na educação predomina o ensino disciplinar. E apesar das disciplinas ajudarem o avanço do conhecimento e serem insubstituíveis, o que existe entre as disciplinas e as conexões entre elas são invisíveis. Para ele, é preciso desenvolver uma visão capaz de situar o conjunto e não ensinar somente uma parte da realidade. Não é a quantidade de informações, nem a sofisticação de qualquer disciplina que pode dar sozinha um conhecimento pertinente, mas sim a capacidade de colocar o conhecimento no contexto. Como assim, professora? Explica um pouquinho mais. A realidade social, ela é multidimensional. Por isso, é necessário contextualizar todos os dados que se apresentam para nós. Se não houver, por exemplo, a contextualização dos conhecimentos históricos e geográficos, cada vez que aparecer um acontecimento novo, nós não vamos entender nada. Portanto, o ensino por disciplina, que é fragmentado e dividido, impede a capacidade natural que o espírito tem de contextualizar, sendo essa capacidade que deve ser estimulada e desenvolvida pelo ensino, a de ligar as partes ao todo e o todo às partes. O conhecimento atualmente deve se referir ao global, tanto no ser humano como nos outros seres vivos. Então, existe a presença do todo no interior de cada parte. Cada célula contém a totalidade do patrimônio genético de cada organismo policelular. A sociedade como um todo está presente em cada indivíduo, na sua linguagem, no seu saber, em suas obrigações e normas. Então ele está defendendo uma inteligência abrangente? É isso mesmo. Por quê? Morin acredita que o conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade, ou seja, o complexo, que é a união entre a unidade e a multiplicidade. Assim, a educação deve promover a inteligência geral dos indivíduos, aquela que é apta a referir-se ao complexo, ao contexto, de modo multidimensional e dentro da concepção global. A educação deve, ao mesmo tempo,
utilizar os conhecimentos existentes, superar as antinomias, que são as formas conflitantes que decorrem do progresso nos conhecimentos especializados, e também identificar a falsa racionalidade. Professora, e do que fala o capítulo 4, ensinar a identidade terrena? Então, esse é o quarto buraco negro, é a compreensão humana. Ele questiona por que razão nunca se ensina na escola sobre como compreender uns aos outros, como compreender nossos vizinhos, os nossos parentes, o nosso país. Compreender significa colocar junto todos os elementos de uma explicação, ou seja, as pessoas não podem ter somente um elemento de explicação. Para o autor, a compreensão humana vai além disso, porque ela comporta uma parte de empatia e identificação. Por exemplo, o que faz com que se compreenda alguém que chora não é analisar as lágrimas no microscópio, mas saber o significado da dor, da emoção. E é isto que permite a verdadeira comunicação humana. Ou seja, pensar o mundo como um todo. Exatamente, né? Pensar o mundo como um todo. Na concepção de Morin, vivemos em uma era planetária. Cada parte do mundo faz mais e mais parte do mundo. E o mundo, como um todo, está cada vez mais presente em cada uma das partes. Um exemplo, aqui no Brasil, temos acesso às mídias de comunicação do mundo inteiro. A mundialização é unificadora, mas também conflituosa em sua essência, porque ela se faz acompanhar pelo seu efeito contrário, que Morin chama de balcanização. Não é aquela do Paulo Freire, tá? Essa posição contrária, por quê? Porque existe um movimento contrário à mundialização quando favorecemos o antagonismo entre os Estados-nações, entre laicização e religião, entre modernidade e tradição, entre democracia e ditadura. Para ele, é preciso, inclusive, termos uma noção mais rica e complexa do desenvolvimento que seja não somente material, mas também intelectual, afetivo e moral. Qual seria então o legado do século XX? O século XX introduziu a fórmula segundo a qual a evolução humana é o crescimento do poderio da morte, porque, além das armas nucleares, apareceram novos perigos, como a morte ecológica. A esperança nesse mundo deve ser a cidadania terrestre expressa nas contracorrentes regeneradoras, que podem provocar reação às correntes dominantes e mudar o curso dos acontecimentos. São elas: a contracorrente ecológica, que tende a aumentar com o conhecimento das catástrofes técnicas e industriais. A contracorrente qualitativa, que, em reação à invasão do quantitativo e da uniformização generalizada, se apega à qualidade em todos os campos. A contracorrente de resistência à vida puramente utilitária, que se manifesta pela busca da vida poética, dedicada ao amor, à admiração, à festa. A contracorrente de resistência à primazia do consumo padronizado, que se manifesta de duas maneiras opostas. Uma, pela busca da intensidade vivida, o consumismo. A outra, pela busca da frugalidade e da temperança. A contracorrente de emancipação em relação à tirania onipresente do dinheiro, que se busca contrabalançar por relações humanas e solidárias. E a contracorrente em reação ao desencadeamento da violência, que nutre éticas de pacificação das almas e das mentes. E do que fala Morin no capítulo 6, ensinar a compreensão? O assunto é a condição planetária.
sobretudo na era da globalização no século XX. Só que para Morin, essa globalização começou no século XVI, com a colonização da América e a interligação de toda a humanidade. Para ele, o fenômeno que estamos vivendo hoje, em tudo está conectado. É outro aspecto que o ensino ainda não tocou, assim como o planeta e seus problemas, ou a aceleração histórica, ainda a quantidade de informação que não conseguimos processar e organizar. Para ele, esse ponto é muito importante, porque existe um destino comum para todos os seres humanos. A compreensão do sentido das palavras do outro, de suas ideias, de sua visão do mundo, está ameaçada por todos os lados. Então, ele vai dizer que existe o ruído que parasita a a transmissão da informação. Cria um mal entendido ou não entendido. Existe a polissemia de uma noção que, enunciada em um sentido, é entendida de outra forma. Existe a ignorância dos ritos e costumes do outro. Existe a incompreensão dos valores imperativos propagados no seio de outra cultura. Por exemplo, nas sociedades tradicionais, o respeito aos idosos. Existe a incompreensão dos imperativos éticos próprios a uma cultura. Existe frequentemente a impossibilidade no âmago da visão do mundo de compreender as ideias ou os argumentos de outra visão do mundo. E existe a impossibilidade de compreensão de uma estrutura mental em relação à outra. Professora, e qual é a mensagem final do autor nesse capítulo? Ele alerta que o crescimento da ameaça letal se expande em vez de diminuir. A ameaça nuclear, a ecológica, a degradação da vida planetária, porque ainda que haja uma tomada de consciência de todos esses problemas, ela é tímida e não conduziu a nenhuma decisão efetiva. Por isso, para ele, faz-se urgente a construção de uma consciência planetária. Bom, por hoje ficamos por aqui. Muito obrigada, professora. Obrigado você, Vivian. Obrigada a todos vocês. E o Papo de Professor de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.